noite, irmãos. Muito bem. Nós iniciamos falando sobre esse tema ontem à noite. Os irmãos que estavam aqui devem se lembrar daqueles pilares da hipermodernidade. Então, eu creio que para aqueles que não estiveram aqui ontem à noite, eu creio que aquele slide dos pilares da hipermodernidade, o que seria a hipermodernidade, seria interessante só para a gente situar a nossa reflexão, nosso pensamento aqui. O conceito de hipermodernidade, só para situar, é um conceito que procura, de certa forma, fazer uma correção sobre aquela ideia da pós-modernidade, de que nós estamos vivendo uma pós-modernidade, que seria uma negação de todos os valores da modernidade anterior. Quando, de fato, o período que nós estamos vivendo agora, segundo esse autor francês, o Gilles Lipovetsky, né? Apesar do nome, ele é francês, sobrenome, né? Parecido com polonês russo, né? Mas, enfim, ele vai dizer que nós estamos vivendo uma hipermodernidade, que significa nada mais do que a expressão mais exagerada, a expressão mais extrema de todos os elementos da modernidade. E aí eu mencionei 4 pilares dessa hipermodernidade. Nós falamos sobre o hiperindividualismo, você deve estar lembrado. Nós falamos sobre o hiperconsumismo, não é isso? Eu vou falar o terceiro e vocês vão falar o quarto, tá? Nós falamos sobre a hipervelocidade. E o quarto, quem estava aqui? A hiperinformação. Muito bem, olha aí. O pessoal memorizou o esquema aí, então já dá para ter uma ideia do que seria essa hipermodernidade. E aí nós mostramos o porquê dessa hipermodernidade, ou seja, desse contexto que é identificado como hipermodernidade, por que isso se apresenta como um desafio para a ética cristã, na nossa segunda palestra. Na primeira palestra de hoje, eu queria tratar de um aspecto que é grandemente influenciado por essa perspectiva, por esse pensamento hipermoderno, e que é um tema central da ética. Para o Aristóteles, a felicidade se considerava na virtude por excelência, né? Ou a busca pela felicidade. Nós vamos tratar sobre o tópico da felicidade, mas vamos tratar a partir dessa perspectiva do hipermodernismo ou da hipermodernidade. Então, para esse autor, a hipermodernidade, ela é caracterizada por uma felicidade paradoxal. Você tem uma felicidade paradoxal, uma felicidade contraditória, uma felicidade que ela apresenta determinadas expectativas e a realização dessas expectativas desencadeia, né, processos de sofrimento, processos de angústia, de aflição. É como se esse mesmo dispositivo para a felicidade tivesse o poder, tivesse a capacidade de nos impulsionar em busca da felicidade, mas ao mesmo tempo nos inquietar pela falta dela. É isso que ele chama de felicidade paradoxal, e eu estou inclusive fazendo referência a uma segunda obra do Lipovetsky que tem exatamente esse título, Felicidade Paradoxal. Ontem eu tratei mais da obra Tempos Hipermodernos, né? Hoje a gente vai situar a nossa discussão mais nessa obra Felicidade Paradoxal. Eu vou colocar aqui algumas ideias, já para a gente ir percebendo aí em que consiste essa felicidade a partir da hipermodernidade. Essa felicidade paradoxal da qual fala o Lipovetsky,
é uma felicidade marcada por uma obsessão, né? Você tem uma obsessão pela felicidade. E aí essa obsessão, ela pode ser apresentada em várias áreas da vida. Eu listei algumas áreas aqui a partir da leitura da obra, não todas, tá bom? Ele discute outras áreas em que essa obsessão pela felicidade aparece, mas em destaque aí, né, a saúde obsessiva, a busca pelo corpo ideal, né? Tem tanto o aspecto aí da busca pelo corpo ideal, como a recusa daquilo que é indesejado, daquilo que é, dentro dessa perspectiva, dentro desse viés anormal, aquilo que não se encaixa dentro dos padrões. Então você tem uma tendência, nesse contexto de busca pela felicidade, de rejeitar aquilo que parece não obedecer os ditames, né, dos padrões da saúde, enfim, né? Seguindo isso, nós temos uma espécie de busca obsessiva pela beleza, né? Então, não só a busca obsessiva pela saúde, mas uma busca obsessiva pela beleza, né? A hipermodernidade é o período, né, do império, né, como ele diz, da aparência, ou da sedução da aparência. E aí todo mundo está correndo aí para cuidar da sua aparência, porque no final das contas existe aí um elemento que dita esse ritmo, que é aquilo que ele vai chamar de imperativo da moda, ou princípio moda, né? O que é o princípio moda? É aquilo que regulamenta toda a nossa vida, é aquilo que regulamenta os nossos hábitos, as nossas decisões, os nossos gostos, define os nossos gostos, define os nossos prazeres, define as nossas interações, né, o modo como nós interagimos com as pessoas, é o chamado princípio moda, retomando um pouco o que a gente falou ontem sobre aquela ideia do império do efêmero, né, daquilo que é passageiro. Então, nós temos também essa busca obsessiva pela beleza. Paralelo a isso, nós temos também um divertimento obsessivo, quer dizer, uma obsessão pelo divertimento, né? Então é como se a vida fosse estruturada de uma forma lúdica, né? É como se houvesse uma tendência de transformar os espaços, né? Essa análise que ele faz, em parques de diversão, né? Então tudo precisa ter esse caráter lúdico, porque, de certa forma, na hipermodernidade, nós estamos em busca de consumir o divertimento, né? De consumir o lúdico, né? De ter essa experiência lúdica, né? Essa paixão por aquilo que é fugaz, né? Por aquilo que não tem permanência, né? Viagens, jogos, passatempos, né? E, enfim, né? Então tem esse aspecto aí. Um outro elemento aí que marca essa obsessão é a questão do trabalho, né? Na área do trabalho também a gente percebe que há uma espécie de obsessão, né? Uma espécie de obsessão pela especialização, né? Pela eficiência, para se tornar cada vez mais capacitado. Paralelamente a isso, nós vamos ter uma espécie de quebra dessa noção que nós tínhamos, por exemplo, a noção de trabalho como vocação, né? Se você olhar a partir de uma perspectiva calvinista, por exemplo, tem-se essa ideia de um trabalho como vocação, né? Então você vai pensar o trabalho como algo que você vai, inclusive, acumular riquezas, enfim. Mas isso tem um elemento da vocação. Inclusive, foi isso mesmo que o Max Weber pontuou na obra dele, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Quando ele vai dizer que o sistema capitalista surge exatamente a partir do encontro daquilo que ele denomina de espírito do capitalismo, o desejo pelo lucro, obviamente, e a ética cristã.
A ética cristã baseada nos princípios de vida regrada, de sacralidade do trabalho, de você evitar o desperdício, né? O grande problema é que o próprio Weber vai dizer que depois o capitalismo esqueceu a ética protestante, ficou só com o espírito do capitalismo, só com o desejo cego, né? Mas enfim, né? Então, veja que esse contexto é marcado por essa busca excessiva, né? Por esse interesse aí, e não tem mais a ideia de um trabalho enquanto vocação, né? Mas como utilidade. Então você substitui na hipermodernidade vocação por utilidade, tá? Então veja que nós temos aí o cenário, todos esses elementos, todas essas áreas são áreas catalisadoras de felicidade, são áreas que deveriam proporcionar felicidade, né? Seja na questão da saúde, seja na questão da beleza, seja na questão do entretenimento, da diversão, seja na questão do próprio trabalho. São elementos que deveriam produzir em nós um senso de bem-estar, um senso de felicidade. Tá? Mas aí, o que o Lipovetsky vai mostrar é que não é isso que ocorre, né? Isso é paradoxal. Porque quando nós vamos observar, nós vamos perceber que todos esses elementos aí que deveriam catalisar, que deveriam levar a essa felicidade, eles são, na verdade, a negação da própria felicidade. Para a gente entender isso melhor, eu vou já mostrar aqui exemplos disso, só para a gente perceber melhor. Eu estou usando praticamente o mesmo esquema, mas eu estou dando exemplos aí, só para a gente começar a perceber aqui em termos éticos, tá bom? Tá, então vejam, meus irmãos, aqui, isso aqui que o Lipovetsky está dizendo. Quando a gente pensa nessa questão da saúde obsessiva, né? Plásticas, cirurgias plásticas, né? Crianças que já estão pensando em fazer cirurgias plásticas, a febre pelas academias, a malhação, né? Inclusive, esse desconforto com aquilo que parece ser o corpo indesejado. Aí você tem da anorexia, né, a automutilação até o suicídio assistido, né, que é uma das modalidades mais recentes, né, de você, né, um dos mecanismos mais recentes para você dar cabo à sua própria existência. A questão é a seguinte: quando eu não tenho mais como alcançar esse corpo perfeito, essa saúde perfeita, e aí eu me percebo nesse corpo, né, um corpo indesejado, um corpo que não atende aos padrões, né? O que é que eu vou fazer? Numa decisão radical, eu vou dar fim a ele. E aí, interessante, dois exemplos, um exemplo da ficção e um exemplo da vida real. Não sei quantos assistiram ao filme, eu acho, deixa eu ver se eu lembro. Como Eu Era Antes de Você. Eu estou lembrando que o livro tem o mesmo título. Como Eu Era Antes de Você, mas o filme tem esse mesmo título também. Que é a história de um camarada que é amante de esportes radicais. Aí ele sofre um acidente, né, um atropelamento, uma moto, ele fica tetraplégico, e aí ele não consegue mais ter aquela vida, né, aquele corpo se tornou para ele um corpo indesejado, né, nessa busca desenfreada pela saúde perfeita. E o que é que ele faz? Ele vai então para uma associação na Suíça, né, que por aquela época era onde havia essa possibilidade do suicídio assistido, né? Uma associação que existe, inclusive, lá mesmo, chamada Dignitas. Né? Você imagina o nome, né? Dignitas, né? Dignidade, né? Você imagina. Justamente para dar cabo à vida dele. Então, suicídio assistido, você vai lá, tá bom? É você que vai cometer o ato,
Só que você vai ser acompanhado por um grupo de profissionais, né, que vão lhe acompanhar naquelas horas finais, das suas medicações, até que você chegue lá e, por conta própria, você dê cabo à sua vida, né? Então, veja o que isso produz, né? O que é que essa busca desenfreada produz? A autodestruição. Então, é mais ou menos isso, só para a gente entender o que o Lipovetsky está dizendo aqui com essa felicidade paradoxal, né? E o outro exemplo foi, eu acho que das últimas Olimpíadas, eu não lembro exatamente o nome do atleta, mas ele tinha sido diagnosticado com uma dessas doenças degenerativas, né? Jovem, eu acho que menos de 30 anos, e tinha vindo para a última Olimpíada e já estava lá, já tinha feito a inscrição lá nessa associação, né, na Dignitas, para depois das Olimpíadas, depois que ele competisse, né, em alto nível, na expressão máxima do seu corpo, da sua saúde, o que ele ia fazer? Ele ia dar cabo, né, ia praticar o suicídio assistido. Agora você imagina, né, o Steve Hawkins, quando descobriu lá a ela, né, foi ainda na faculdade, né, e viveu, né, com essa doença e fez coisas assim, que a gente não concorde com muito do que ele... Mas enfim, mas não tem como negar que foi uma mente extraordinária, né? Imagina se ele tivesse essa mentalidade aí. Mas veja o que é que o Lipovetsky está nos mostrando aqui em termos práticos, né? Quando nós pensamos, por exemplo, nessa questão da saúde, né? A beleza, né? A busca pela beleza. Piercings, tatuagens, né? A ideia de você embelezar o corpo, né? Até muito pouco tempo, esse era um assunto assim, quase que impensável, né? No meio cristão, né? O fulano tá querendo fazer uma tatuagem, né? Aí vai lá perguntar para o pastor. Aí o que o pastor ia dizer para ele? Tatuagem. Aí eu lembro de um que veio e disse que queria fazer uma tatuagem. Eu disse, mas qual é o seu propósito em fazer essa tatuagem? O que você quer colocar? Ele disse, não, eu queria colocar uma frase, assim, um versículo bíblico. Assim, no braço, né? É mesmo? E para que você quer colocar esse versículo bíblico? Para testemunhar para os meus colegas. Você já falou para ele alguma vez do evangelho? Você quer colocar... Por que você não fala, né? Se você quer testemunhar, por que você precisa mutilar o seu corpo, né? Para conseguir isso aí, né? Então, veja que isso vai nos levando e vai nos conduzindo, né? Nós estamos falando aqui de questões que não estão mais, vamos dizer assim, longe, afastadas do nosso contexto, do contexto das igrejas, né? Tatuagens, né? E, enfim, adereços de todo tipo, né? Com a finalidade de embelezar, né? De trazer esse embelezamento, porque nós entendemos que isso é algo que produz uma sensação de bem-estar, portanto, uma felicidade, né? Infelizmente. A questão das roupas, né? A veste que me valoriza, né? Então você muitas vezes está ligado a isso também. Se você você talvez, né, já tenha se encontrado na situação, rapaz, vestir uma roupa, rapaz, essa roupa não caiu bem em mim não, caiu muito bem em mim não. Aí você vai ali, aí depois você volta, né? Aí a questão é, mas por que não caiu bem, né? E, aliás, quem foi que disse que não estava bem, né? Foi porque tá fora do padrão, né? Tá fora da moda, não obedece ao princípio moda, né? O imperativo da moda, enfim, né? São questões que a gente precisa considerar. Divertimento. A diversão, ou
pastor Figueiredo ainda há pouco falou sobre a questão do lazer, né? O lazer, o descanso, a diversão, né? São práticas que nos acompanham e que, a rigor, não tem nenhum problema. Qual é o grande problema aqui na hipermodernidade, segundo o Lipovetsky? É que nós nos tornamos consumidores, né, disso daí. E qual é o problema do hiperconsumismo? O problema do hiperconsumismo não é apenas porque ele produz objetos de consumo, mas o fato dele produzir prazeres, desejos que estão associados a esses objetos de consumo, né? Aí nós transformamos tudo, né, a arte, a cultura, em consumo, né? Tudo isso se torna para nós entretenimento, diversão, né? E é claro que com isso nós perdemos a capacidade, inclusive, de perceber a beleza, né? E avaliar, inclusive, aquilo que é boa arte, aquilo que é má arte, aquilo que só tem o nome, aliás, que nem deveria ter o nome, né, de arte, ou aquilo que nem deveria ter o nome de cultura. Por quê? Porque nesse contexto de hiperconsumo, é como se a gente perdesse a capacidade de analisar a mercadoria, né? No caso aí. Pensando aí na questão do trabalho, né? Trabalho obsessivo, a busca pela riqueza, né? E aí a gente tem uma ética sobre a riqueza, uma ética cristã sobre a riqueza, né? Sobre os bens, sobre a nossa relação com as posses, que a rigor não nos impede, né, do contato com as riquezas, mas certamente nos impede de termos essa relação obsessiva e doentia, né, com as riquezas, tá? Por fim, só para a gente fechar aí, a questão do ativismo e do automatismo. O que é isso? Quando nós perdemos o sentido ou a relação entre o trabalho e a vocação, é como se, na visão do Lipovetsky, nós nos tornássemos robôs, né? Aliás, parece que nós somos programados para trabalhar, né, desde a Revolução Industrial, a gente é programado para trabalhar no ritmo da máquina, né? Para atender ao ritmo da máquina. Isso acaba, né, esse ativismo acaba gerando um automatismo e, consequentemente, a perda dessa relação com a sacralidade do trabalho, tá? Para a gente resumir o que a gente falou até agora vocês vão entender melhor ainda por que essa felicidade é paradoxal. Na hipermodernidade, nós temos uma posse, nós temos pelo menos a sensação da posse, só que ao mesmo tempo nós somos marcados pelo vazio, né? Inclusive tem uma outra obra do Lipovetsky que é a Era do Vazio, né? Quer dizer, você tem a posse, você conquistou algo, você chegou a um determinado nível, né? Você alcançou um determinado patamar e, no entanto, você se sente vazio. É como aquela pessoa, né, que se sente permanentemente incompleto, está em busca, né? E às vezes encontra, tem a posse, mas ao mesmo tempo se sente vazio. Outro paradoxo, pensando no divertimento. Qual é o propósito do divertimento? O propósito do divertimento é nos dar aquela sensação de bem-estar emocional, social, né? De nos deixar em paz, de nos tranquilizar. Esse é o propósito da diversão, né? De nos colocar ali numa condição
de fuga do estresse. Mas nesse contexto da hipermodernidade, o mesmo divertimento, ele produz o quê? O tédio, né? Tédio é como se você buscasse a diversão, mas no mesmo instante você já se fartasse dela, né? Você já enjoasse dela, né? Outro paradoxo, a especialização, que é a realização do trabalho, do conhecimento, a sua capacitação, que deveria certamente deixar você satisfeito, né? Você chegou a um nível de especialização, a um nível de aperfeiçoamento, mas ao mesmo tempo você é tomado por um senso inquietante de ineficiência, né? É como se você estivesse sempre correndo atrás ali, alguma coisa que apareceu e que você já não domina mais, né? E que agora você precisa dar conta disso daí, porque, enfim, é claro que nós não estamos falando aqui que não devemos buscar aperfeiçoamento, mas o problema é que muitas vezes nós estamos aí nesse turbilhão, né, de coisas, de desejos, de imposições que são ditadas aí por esse imperativo, né, da hipermodernidade, que nós somos tomados incessantemente por esse senso de ineficiência. É como se a gente tivesse sempre um passo atrás de tudo, né? Da lógica, do conhecimento, do consumo, das regras de administração, das estruturas burocráticas. É como se a gente estivesse sempre ali com um déficit, né? No prejuízo. Isso é infelicidade. Aliás, isso é felicidade paradoxal, como diria o Lipovetsky. Paradoxo da beleza. A busca pela beleza, pelo corpo perfeito, pelo corpo mais belo, pela aparência que vai encantar a todos, né? Deveria nos trazer novamente o quê? Sensação de tranquilidade, né? De orgulho próprio. Puxa vida, né? Essa beleza. Mas no instante seguinte nós somos tomados por um sentimento de estranheza, porque como esse imperativo é um imperativo mutante, né? Ele está sempre dizendo que agora é desse jeito, né? Que tem que ser esse manequim, não aquele mais. Então, você é eternamente estranho dentro desses padrões da hipermodernidade, né? Por fim, a questão da saúde. O que é que tem melhor, né, do que ter saúde, né? Saúde e paz, né? O pessoal diz, o resto a gente corre atrás, né? E de fato, saúde é algo que nos deixa felizes, que nos pacifica, né? Que alivia as nossas preocupações, né? Você é diagnosticado com uma doença, por mais simples que seja, você já perde a sua tranquilidade, né? Vou ter que fazer uma cirurgia, um tratamento, e como é que é esse tratamento? Vai demorar, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a nossa geração é uma geração mórbida, né? Doente, né? Adoecida, né? E não apenas emocionalmente, psicologicamente, mas em todos os sentidos, né? O Lipovetsky faz um estudo, né, do modo, né, como a busca pela tem um termo que ele usa, né, a medicalização da existência, né, da vida, né, tudo tem que ter remédio, tudo tem que ter uma medicação para, enfim, e às vezes você nem precisa disso, né? Aí a indústria farmacêutica faturando bilhões aí, muitas vezes às custas do quê? Desse nosso desejo pela felicidade. E aí, o desejo pela saúde nos leva, muitas vezes, à doença. Então, veja que é paradoxal. Só para a gente fazer aqui alguns apontamentos, aqui eu coloquei duas passagens aí. Olha a análise que ele faz aí
desse fenômeno, né? Eu achei muito interessante essa passagem aí. Ele diz assim, ó: em uma cultura entregue aos prazeres sensoriais e aos desejos de gozo aqui e agora, é toda a vida social e individual que está envolta num halo orgiástico, né? Como se as pessoas estivessem sempre em busca dessa coisa, dessa experiência, né? Que ele faz referência aí a uma orgia, aos cultos, né? Lá da antiga Grécia, né? Hedonismo, olha só a referência que ele faz. Hedonismo dionisíaco. Que o Dionísio na mitologia grega é o deus da sensualidade, né? Da festa, da alegria, do vinho. Né? Então, hedonismo dionisíaco manifesto não apenas na incandescência das festas e das errâncias sexuais, mas também de maneira mais ampla, na vida cotidiana, consumo, moda, prazer, através de emoções e de sensibilidades comuns. Então, veja a análise que ele faz aqui, uma análise extremamente acertada, né, do que é o nosso tempo, né? E uma segunda passagem que eu achei interessante também, ele diz: um passo para frente, um passo para trás. A alegria, a frivolidade de viver não tem encontro marcado com o progresso. Sempre mais satisfações materiais, sempre mais viagens, jogos, esperança de vida. Contudo, isso não nos escancarou as portas da alegria de viver, né? Diz que as pessoas estão cada vez mais infelizes, né? Os consultórios médicos, psiquiatras, psicólogos, pessoas que trabalham nessa área estão lotados, né? Abarrotados de pessoas em crise, né? Pessoas sofrendo, pessoas que estão na busca, né, desenfreada por essa felicidade, né, do corpo perfeito, da beleza ideal, que estão entregues aos divertimentos, que vivem para o trabalho, que chegaram ao ápice da formação acadêmica, infelizes, né, destroçados por essa sociedade hipermoderna, né? Então, felizmente é isso que nós encontramos aí. Para a gente entender melhor o que é a hipermodernidade quanto à felicidade. Então, primeira coisa, na hipermodernidade, a felicidade se desloca do campo da posse para o campo da busca. Certo? Então, veja o que ocorre aqui. Quando você tem esse deslocamento, você vai ter um problema. Qual é o problema? O problema é que, a rigor, você não vai encontrar a felicidade. Por quê? Porque a felicidade nunca vai estar numa posse, ela está sempre na busca. Então, quando você encontra, uma vez que a felicidade é sempre direcionada para a busca, primeiro, você não vai usufruir dessa posse, você não vai dar tempo, né, para usufruir dessa posse, até porque tem a questão da velocidade, né, na hipermodernidade, e você vai ficar buscando indefinidamente. Então, esse é um aspecto que a gente deve considerar. O outro aspecto, na hipermodernidade, a felicidade não é identificada com um estado, mas com uma sensação. Então, ser feliz, nesse contexto da felicidade paradoxal, da hipermodernidade, não é um estado, conforme nós aprendemos até a partir da escritura, a partir da teologia bíblica. Na teologia bíblica, para a ética cristã da felicidade, a felicidade é um estado de espírito. Não é uma sensação. Porque uma sensação, ela pode ser desfeita no instante em que ela se deparar com uma sensação contrária a ela. Na verdade, você está com uma sensação boa aqui, por conta das condições, vem uma situação contrária que lhe leva uma sensação diferente, pronto, acabou. Não tem mais felicidade, você virou inquietação. Né? Então, veja que há esse deslocamento aí. Na hipermodernidade,
A felicidade não é um dom gracioso, mas um produto de consumo. Olha, isso aí é interessante, né? Porque o Rubem Amorese, aquele autor que eu mencionei para vocês ontem, naquele livro dele, Icabod, da mente de Cristo à consciência moderna, ele fala de um conceito chamado crise da graça. Né? Nós vivemos num contexto marcado pela crise da graça. O consumismo, né, e o hiperconsumismo faz com que todas as coisas tenham preço. Todas as coisas tenham valor. Inclusive a própria felicidade. Então, você não vê a felicidade como um dom gracioso, como algo que você recebe graciosamente de Deus. Mas você vê como um produto, como um objeto de consumo, que tem um preço, que você precisa pagar tanto e tanto para alcançá-lo. Então, você tem aí a crise da graça. E isso traz implicações diretas para o Evangelho, né? Para a proclamação do Evangelho, que é uma mensagem que proclama o quê? A felicidade graciosa, né? A felicidade que é um dom gracioso. Né? Só que as pessoas querem comprar. E sabe qual é o problema maior disso tudo? É que tem muita gente vendendo. Tem muita gente vendendo aí. Certas igrejas, né, estão vendendo. Né? Ou pelo menos tentando fazê-lo, né? Infelizmente. Estamos já finalizando essa primeira palestra. Tá? Na hipermodernidade, a felicidade não está na contenção, mas no excesso. Nós ontem falamos sobre o princípio da moderação. E só para você lembrar, nós mostramos que esse contexto ele é um desafio para a ética cristã, porque a ética cristã é baseada no princípio da moderação. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Falando sobre os frutos do Espírito, né, também. Enfim. E aí, nós temos o quê? Um conceito de felicidade que é orientado não para o equilíbrio, não para a contenção dos ânimos ou dos prazeres, mas para o excesso. Então, é completamente invertida aqui a lógica. A lógica estabelecida pela ética cristã, em que a felicidade é pensada em sua conexão com uma atitude de equilíbrio, de contenção, de autocontrole, de domínio próprio, né, de controle das paixões e dos desejos. Na hipermodernidade, essa felicidade é orientada pelo excesso. É para você exceder, é para você extrapolar, é a extravagância da vida. Tá? E aí, finalizando esse conjunto aí de inversões, né, a gente vai observar que na hipermodernidade, a felicidade não está no ordinário, no anonimato, mas em quê? No espetacular, no extraordinário, naquilo que está ligado ao espetáculo. A gente falou, inclusive, ontem sobre essa espetaculização da vida. E parece que as pessoas buscam a felicidade exatamente a partir daí. Inclusive, quando nós pensamos no contexto religioso, isso tem surtido efeito, isso tem penetrado. Parece que Deus tem sempre que agir conosco de uma forma extraordinária, de uma forma espetacular. Se ele agir a partir de circunstâncias simples, se for a partir daquela providência silenciosa, parece que não tem valor. A gente fica até duvidando, né? Será que Deus está agindo mesmo?
né? O que demonstra o modo como parece que a nossa mente já foi capturada por essa tendência, né? Por essa ideia de que felicidade é aquilo que está ligado ao extraordinário, ao espetacular. A vida ordinária, as coisas do dia, as coisas simples, parece que não trazem aquele encanto, aquela euforia. Parece que nós estamos vivendo para e pelo espetáculo, né? Infelizmente, é isso que tem acontecido, né? Meus irmãos, nós sabemos que a Escritura, ela não foi escrita nesse período da hipermodernidade, né? Mas ela tem um aspecto que é o quê? Que transcende o tempo, né? A palavra de Deus é eterna. Então ela fala, embora não tenha sido escrita agora, ela fala para tempos hipermodernos, né? Então, eu coloquei aí o que eu chamo de um estudo de casos de uma ética teológica da felicidade. E aí eu estou pensando nessa passagem, eu nem vou ler a passagem para a gente ganhar tempo, tá bom? Que é a passagem lá de Eclesiastes 2, do 1 a 11, aquela clássica passagem onde Salomão vai listando todas as suas conquistas, né? Todas as suas, tudo aquilo que foi objeto da sua busca pela felicidade, pelo contentamento, e o modo como isso acabou redundando em algo, né, sem propósito, porque era justamente essa cadeia, né, de prazeres desconectados, né, com Deus, tá? Então, aqui só para a gente ver aqui algumas coisas interessantes aí, né, a partir dessa passagem, tá? Desse texto. Primeiro, a felicidade não consiste na sucessiva fruição de prazeres. Vinho, poder, trabalho, arte, sexo, nem mesmo no conhecimento, porque Salomão vai listar lá todas as áreas, né? Onde ele torna, em que ele torna objeto aí da sua busca. No vinho, o poder, né? A capacidade de conduzir as pessoas, de liderar as pessoas, o trabalho. Na arte, né? Ele faz referência à arte lá, à música, né? Ao sexo, né? E até ao conhecimento. Então, tudo isso aí, como eu disse, são elementos que são produtores de prazer, não é? Vinho, poder, trabalho, arte, sexo, conhecimento, tudo isso aí é objeto de prazer. Mas a felicidade não consiste na sucessiva fruição desses prazeres, tá? Importante a gente lembrar isso para a mente hipermoderna, tá? Segundo, a sucessiva fruição ofusca nossa capacidade de avaliar a natureza dos prazeres. Você se perde aí. E aí a imagem pregada pelo sábio é bastante instrutiva, né? Ele diz isso aí é como correr atrás do vento, né? Como é que alguém pode correr atrás do vento? É alguém que perdeu o tino, né? Alguém que perdeu a capacidade de avaliar o que ele faz, o que ele busca, né? Porque o que ele está fazendo é uma busca sem sentido. Então, essa sucessiva fruição acaba por ofuscar nossa capacidade de avaliar a natureza dos prazeres. Nós perdemos. O fato é que nós perdemos essa capacidade. Por quê? Porque nós estamos exatamente nesse turbilhão aí, nesse redemoinho aí. E você não tem a capacidade de olhar para além do próximo prazer, né? É de prazer em prazer. Em terceiro lugar, a sucessiva fruição de prazer sem algo exterior que lhe dê sentido leva à destruição do seu propósito. É isso que ele diz lá no final, né? Essa fruição, sem a consideração de algo que esteja para além da própria cadeia dos prazeres, algo exterior que nós entendemos ser Deus, né?
você acaba perdendo o propósito. Né? O prazer perde o propósito. E por fim, aí era o número 4, mas ficou 3. A sucessiva fruição de prazer, de um modo contraditório, leva à destruição do prazer e produz aflição. Né? E ele vai se queixar exatamente disso lá no final, né? Dizendo que isso era aflição de espírito. Né? Toda essa busca termina em aflição de espírito. A gente tem uma concepção bastante, por vezes, né, errônea de felicidade e de alegria, né, nesse contexto em que nós vivemos. Para muitas pessoas, a alegria é uma espécie de compensação pela tristeza. Você tem momentos tristes e você tem momentos alegres que é para compensar a tristeza. Então, aí você tem a felicidade, que é uma forma de você compensar o sofrimento. Agora, do ponto de vista bíblico, meus irmãos, a alegria não é esse mecanismo de compensação da tristeza. Né? E aí eu queria ler para vocês aí, ó. Eu vou ler para vocês um texto aí dos vislumbres, né? Que é eu achei interessante porque é uma definição de alegria, né? A definição bíblica de alegria, tá? Tá aí. Alegria em semente. Diz assim, ó. Na lógica usual, ou a lógica usual define a alegria como um mecanismo de compensação, consolo que surge após a aflição, prazer que sucede a melancolia. Na lógica cristã, há outra noção. Não é uma parte, é todo o que guia. Não tem sobressalto. O eterno irradia. Consolo e existência sem contradição. É flor cultivada no eterno jardim. A água da fonte que jorra insistente. Nem mesmo a dor decreta seu fim. Sublime alegria. És tão permanente. Embora existas, tão frágil em mim. Meu ser te recebe ainda em semente. Né? Então, isso aqui é alegria. É esse estado permanente. É claro que, infelizmente, nós estamos acolhendo essa alegria, ainda como diz o texto, em semente, né? É uma semente que foi plantada em nós e que certamente vai repercutir através da eternidade. Mas é isso. É um estado, não é simplesmente uma sensação agradável, né? De bem-estar. Né? Isso aí é o conceito da hipermodernidade, que coloca o quê? Justamente a felicidade como uma espécie de sentimento de compensação. Né? Tô feliz, agora eu preciso de um pouquinho de alegria. Né? Aliás, tô triste, eu preciso de um pouquinho de alegria. Rapaz, eu estou muito atarefado nesses dias, eu preciso de uma compensação. A alegria, do ponto de vista bíblico, não é isso aí.